E finalizando essa parte de consultas, vamos ver consultas customizadas, que são aquelas consultas já em que o usuário quer um negócio bem diferente. Nós temos inicialmente a possibilidade de exportar todas as tabelas do ERPFlex para o Excel. E a partir daí você pode usar a tabela dinâmica, todas as macros e trabalhar com essa ferramenta da Microsoft. Baseado nisso também, nós temos uma outra parceria com o BXB, que é um software de BI que também explora os dados a partir do Excel. Mas a grande jogada mesmo é o Flexel, que eu vou mostrar agora. Antes, só para mostrar aqui, no caso do Excel, você seleciona qual é a planilha. Você vê que a gente tem também planilha de vendas, tem todas as planilhas, inclusive o DRE. Quer dizer, ele mostra já todos os dados da demonstração de resultados sob a forma de... Na planilha Excel. Por exemplo, aqui eu tenho a geração da planilha de vendas. E note que ele mostra todos os campos correlacionados, a natureza, a categoria, o subproduto, produto, serviço, OP, de cada produto vendido. Tem mais de 50 colunas essa planilha Excel, porque ele traz os dados correlacionados daquela tabela. Nós vamos ver isso bem no Excel. Aqui é uma imagem do BXB, que é um software de parceiro que faz um belo trabalho de BI em cima de tabelas, evidentemente, que não sejam super grandes. Mas vamos falar do Flexel. Então, o Flexel, ele é semelhante a uma planilha Excel que está dentro do ERPFlex. Ele não tem o engine do Excel, então não tem lá as macros do Excel, não tem nada a ver com o produto da Microsoft, mas ele permite que você busque dados de qualquer uma das tabelas do ERPFlex. Então, aqui nós temos um exemplo, por exemplo, um controle de prospects, onde eu vou digitando aqui todos os meus prospects e fazer um controle disso. Eles fazem, vamos dizer assim, não é bem um dicionário de dados, é porque você vai definir quais são as colunas que vão compor a sua planilha. Cada linha da planilha pode também ser apresentada sob a forma de um form, na vertical, e além disso, pode depois ser impressa. Então você pode criar novas tabelas, entre aspas, né? Você está criando uma tabela com os seus dados e com os dados do ERPFlex, né? Como está aqui. Então, os campos, as colunas que você vai incluir na sua planilha, você pode ter N planilhas, pode ter quantas planilhas forem necessárias, você tem vários tipos de coluna. A mais tradicional é a coluna texto, campo texto, onde você vai lá e digita um texto qualquer, livre. Depois você tem a coluna tipo numérico. Tudo isso você vai definir num configurador, tá? Num configurador de uma forma bastante simples. Então, todos os campos numéricos, separados por vírgula, inclusive, são apresentados no sumário, na parte inferior da tela, com os seus totais, inclusive permitindo a seleção dos registros das linhas que você quer totalizar. Depois tem a coluna data, em que você, clicando nela, ele abre o calendáriozinho tradicional do Flex e apresenta a possibilidade de você mexer na data. E aí vem os diferenciais do Flexel. Quer dizer, você pode ter uma coluna que você indica qual é a tabela que você quer acessar. Então, por exemplo, eu quero a tabela cliente. Então, ele te coloca um combo naquela célula e, a qualquer momento, você vai lá e seleciona o seu cliente a partir da tabela de clientes do ERPFlex. Então, você seleciona a tabela, até aí tudo bem, você seleciona um cliente. Não é tão assim forte. O que é forte é que, a partir de agora, você pode chamar qualquer campo relacionado àquele cliente e trazer a informação. Então, por exemplo, vamos supor que eu tinha selecionado, em vez da tabela cliente, a tabela vendedor. Então, eu coloquei lá vendedor e selecionei a Estela como vendedora. A Estela, no cadastro de vendedor, tem lá um campo que é a porcentagem de comissão. Então, numa outra coluna, eu coloquei o campo comissão, indicando que ele relacionado à tabela de vendedor. E aí, ele vai me apresentar a comissão. Assim como campos relacionados ao pai, né, dentro do princípio do gerador de relatórios. Quer dizer, num item de venda, por exemplo, eu posso pegar dados do produto, dados do CFOP, dados de qualquer tabela relacionada. Então, isso me gera assim, uma possibilidade incrível de obter qualquer
tipo de informação naquela linha. Além disso, eu posso criar fórmulas. Uma coluna pode ser uma fórmula, onde cada campo, quando ele é gerado, ele dá um nome CPO, abreviação de campo, e 3 dígitos, 001, 002. E aí você, na fórmula, vai escrever exatamente o nome dos campos, com uma expressão aritmética, com sinal mais, menos, multiplicado e tal, e ele vai fazer o cálculo para você. Também pode ter uma coluna do tipo combo, onde você, então, aí sim define na configuração do Flexel quais são as opções daquela coluna, né, chumbadas numa definição de algumas opções. E, finalmente, campo memo, que é esse campo realmente é específico, porque ele cria mais que uma linha lá. Então, você pode escrever um texto memo específico a cada uma das linhas da sua planilha. Então, ele forma uma planilha e aí você vai controlando, você vai incluindo, excluindo, vai verificando o que está acontecendo, certo? Além disso, ele cria um sumário de todos os campos numéricos na parte inferior da tela, permite salvar, aí você vai salvar essa planilha, vai dar um nome a ela e a qualquer momento você vai chamar e atualizar e consultar. E você pode ainda exportar essa planilha para o Excel. Só que aí ele não vai exportar a possibilidade de você acessar as tabelas do ERPFlex. Ele vai exportar aquela variável que foi chamada, aquele campo, para o Excel. Por exemplo, você selecionar o cliente Zé da Silva, vai descer agora para o Excel a constante José da Silva. E aí você vai trabalhar com isso. E imprimir cada linha da sua planilha, né? No formato form e com base naquele processo que nós fazemos com o Word, onde você define as colunas como sendo palavras-chave, aí você define o seu formulário em Word e coloca onde você quiser imprimir um dado de uma coluna, entre maior e menor, e aí o Word vai imprimir um formulário para você, com toda a formatação possível que existe nessa ferramenta, a partir dos dados da linha da planilha do Flexel, que vai buscar os dados nas tabelas do ERPFlex.